Mais destaques de Brasília: o Supremo Tribunal Federal julga hoje mais 70 denúncias relacionadas à invasão aos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Vou para lá, mais uma vez, para Brasília, capital federal, para falar com a Janaína Camilo, que tem informações a respeito desse julgamento, dessa sessão para a gente, sobre a sessão e também informações a respeito dos próximos passos, né, Janaína? Isso mesmo, Lívia, exatamente. Então começou hoje, né? Mais um julgamento de mais um bloco aí de denunciados pela Procuradoria-Geral da República ao STF dos atos de 8 de janeiro. Dessa vez são 70 pessoas acusadas. E o ministro Alexandre de Moraes, ele já depositou o seu voto a favor de tornar réus essas 70 pessoas. O ministro, lembrando, ele é o relator do caso, né? Entre os crimes que essas pessoas poderão responder caso se tornem réus, associação criminosa, golpe de Estado, ameaça, incitação ao crime e dano qualificado. Esse julgamento ele está acontecendo de forma virtual. Os ministros, os demais ministros, têm até o dia 18, próximo dia 18, que é a sexta-feira, para registrarem os seus votos. Até agora, a PGR já denunciou 1.390 pessoas e desse total, o STF transformou 1.290 em réus por autoria ou participação nos atos de 8 de janeiro. E aí, quais são os próximos passos depois do recebimento da denúncia? Caso o investigado se torne réu, ele pode, primeiramente, apresentar uma defesa escrita. E aí, depois disso, ele pode indicar testemunhas para prestarem depoimentos e também eventuais provas que possam ajudá-lo na defesa. E depois de encerrada essa fase, inicia de fato o julgamento do processo penal. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, na semana passada, ele já indicou que ele pretende apresentar o relatório dele em breve para iniciar o julgamento já em setembro, no mês que vem. Lívia. Ok, Janaína Camilo, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Mais análises aqui no Jornal da Manhã. Agora, Cristiano Beraldo, começo com você. Esses julgamentos vão avançando, novas denúncias vão surgindo. A grande expectativa, no fim das contas, é para a apresentação desse relatório que deve acontecer em breve, segundo as apurações da Janaína Camilo, e o julgamento do mérito. Pois é, a gente precisa que isso avance numa velocidade maior do que tem acontecido até agora, para que a gente possa entender o contexto dessas denúncias, o papel que cada uma dessas pessoas desempenhou naquele 8 de janeiro e até para a gente avaliar, tirar a temperatura do judiciário em relação a essa tentativa que o PT e a esquerda fazem de colocar esse 8 de janeiro como o grande evento, o grande ataque à democracia brasileira. Eu gosto sempre de lembrar que um golpe de Estado ele se dá a partir de alguns elementos importantes, fundamentais, que não estavam presentes ali, que é a questão do exército armado, não necessariamente das forças armadas, mas você precisa ter uma força armada para que ela possa garantir que o espaço será tomado e um novo poder, né, um novo presidente, uma nova estrutura de poder tomará posse. Você precisa ter uma liderança presente, não existe esse negócio de dar golpe pelo WhatsApp. Então, precisa entender como é que a atuação dessas pessoas será tratada pelo judiciário, porque isso vai permitir que o PT e a esquerda eventualmente consolidem essa história de que são vítimas de uma grande trama que queria tirá-los do poder. As pessoas que não votaram no Lula, obviamente, não querem o Lula presidente, mas isso não quer dizer que um movimento efetivo de tomada do poder estava ali dado e que teria alguma chance de se consolidar. Se espera uma decisão técnica da Justiça? Rapidinho, Amanda. Eu acho que eu discordo totalmente do Beraldo, está muito bem articulada toda essa trama golpista que não parte só do 8 de janeiro, ela começa muito antes, como a própria CPMI mostra, nesses documentos obtidos, por exemplo, com Anderson Torres, com Silvinei Vasquez, a tentativa de interferência no segundo turno das eleições, a tentativa de impedir que os eleitores lulistas no Nordeste chegassem ao local da votação, um mapa da votação, essas investigações avançam de forma muito clara a não desmobilizar
mobilização dos acampamentos nos quartéis generais de vários estados. O que se queria era criar um caos, uma desordem tamanha que as Forças Armadas fossem chamadas a assumir o país, seja por meio de uma GLO, como foi até aventado já durante o governo Lula, mas rapidamente essa ideia foi descartada, até pelo perigo de que as Forças Armadas de fato tomassem o poder, a partir daí o controle, o comando da situação e esvaziassem o poder executivo do presidente da República, seja ainda ou fosse ainda no governo Bolsonaro, por um caos que se instalasse que o obrigasse a decretar, por exemplo, um estado de defesa, um estado de sítio. Uma minuta com a decretação de um estado de defesa foi encontrado no celular do ajudante Mauro Cid, que, aliás, serve a vários expedientes de falsificação de carteira de vacinação, passando por estados de defesa, por golpe, a venda de joias nas Arábias nos Estados Unidos. Esse é o teor das coisas desse governo completamente amalucado que vivemos durante 4 anos. Agora, 9h39.